Pronto. Estou gravando, estou começando. O assunto de hoje, eu estou mudando de assunto, né? E o assunto de hoje é integral de linha. Só para, né, o que a gente está, qual é o que a gente está tentando fazer, né? Eu até as três aulas de teoria que eu dei, eu concentrei em integrais múltiplas, integrais duplas e triplas, né? Que são integrais ou no plano, quer dizer, os domínios onde ocorre a integração, tá? Ou são pedaços do plano ou pedaços do espaço, nesse pedaço do Rn. E são domínios que a gente chama de reatinhos, né? Chatos. Agora a gente vai começar a olhar para a integração em regiões curvas, né? Então, definir, aplicar, usar a integral ocorrendo em um domínio que, em princípio, não é uma superfície, não é uma coisa plana, né? E o exemplo mais simples de domínio curvo que a gente pode integrar, tá, é uma curva. É um objeto de dimensão 1, mas que não é uma reta. Tá? Então, esse é o assunto. Eu vou estar passando algumas aulas falando sobre integrais em curvas. Tá? Então, vou começar com a definição. Tá? Estou chamando de integral de linha. De fato, eu vou definir e trabalhar com três noções diferentes, 3 ou 4 noções diferentes de integral de linha que eu vou introduzir ao longo dessa aula. Espero que fique claro com os exemplos, né, como é que elas são aplicadas, né? Então, a integral de linha começa a partir de uma curva, tá? Eu estou chamando de C aqui, né? Que eu assumo que é parametrizada. Então, é uma curva com a parametrização dada x1 de t, x2 de t, até xn de t, t é o parâmetro, né? Então, à medida que o t varia de a até b, você pode pensar no t como tempo, tá? Esse ponto no espaço, x1, ou esse vetor, x1, x2 até xn, tá? Vai percorrendo a curva. Tá? Então, eu começo com uma curva parametrizada. E, para falar em integral, eu também vou falar numa função que eu quero integrar. Nesse caso, eu penso numa função de n variáveis, tá certo? E eu vou integrar essa função de n variáveis, né? Eu quero integrar essa função de n variáveis ao longo da curva. Por exemplo, tá? Se f é a densidade da curva, tá? Então essa integral seria uma maneira de expressar a massa total da curva dada a densidade. Esse que é o objetivo. Tá? Bom, então como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso a partir de um esquema de somas de Riemann semelhante ao que é feito no cálculo 1 ou que já foi feito para integrais em áreas e volumes. Tá? Então, como é um objeto de dimensão 1, eu estou integrando um objeto de dimensão 1, eu começo dividindo o domínio do parâmetro em n pedaços. Então, o intervalo é AB, eu vou chamar T0 de A, eu vou até Tn de B, tá certo? E eu vou quebrar o domínio, quebrar o domínio dos parâmetros em n pedaços iguais, tá? Ti mais 1 até menos Ti é a discretização no domínio do parâmetro que eu vou chamar de ΔT. Tá? Dada a discretização nos parâmetros, eu tenho uma discretização da curva, né? Que eu posso chamar de xi k. Né? Eu estou falando i, né? O i aqui representa qual dos TIs que eu estou falando, então xi é o x avaliado no TI, e o k aqui é a componente, qual das componentes do x que eu estou falando, né? Deixa eu só chamar a atenção de uma bobagem que eu fiz aqui, né? Que chama de colisão alfabética. Eu estou usando a letrinha n para significar duas coisas diferentes. Esse nzinho aqui é a dimensão do espaço, tá? E esse nzinho aqui, na verdade, é variável. Então, isso aqui é fixo, tá?
O nzinho, esse nzinho é fixo. Esse nzinho aqui devia ser nzão, devia ter outro nome, e ele é a discretização que eu estou usando, quão fina que é a discretização que eu estou usando. Esse nzinho eu vou querer mandar para infinito. Esse nzinho é fixo. Depois eu vou tentar acertar isso. Tá? Porém, né, mas eu não estou satisfeito com... Quer dizer, tudo bem, então isso aqui discretizou o domínio de parâmetros. Tá? Quando eu vou lá na curva, tá certo? Eu coloco para cada TI parâmetro, corresponde a pontos na curva, x1, x2 até xn, né, x0, x1, x2 até xn de TI, tá certo? São os pontos x de TI mais 1 na curva. Tá? Se eu olho dois pontos adjacentes, x de TI mais 1, tá? Tem um segmentinho de arco, um segmentinho de curva entre eles, que eu estou chamando de que seria SI, né? Mas eu estou interessado na distância entre os dois. Veja, eu quero integrar a função f na curva e não no intervalo AB. Portanto, quando eu for fazer a soma de Riemann, eu quero que o que aparece aqui é o comprimento desse arquinho aqui, xt a xt mais 1. Então, vou dar nome para ele. Delta SI é o comprimento da curva C entre os pontos x de TI e x de TI mais 1. Tá? Então, tá bom. Então, isso aqui, eu não sei o que é, não tem nenhuma forma muito simples de exprimir isso no momento, tá? Mas eu, pelo menos, sei que isso existe, é um número. Tá? Então, escolhe pontos amostrais dentro dos intervalos do parâmetro TI estrela, entre TI menos 1 e TI, e aí, para um conjunto de pontos amostrais TI estrela, tem um conjunto de pontos amostrais na curva, que é o x de TI estrela, tá certo? Com coordenadas x e 1 T estrela até x e n T estrela, tá? E eu vou dizer que que a integral da função f na curva C, tá? É o limite quando o número de pontos amostrais, quando o número de pontinhos que eu estou dividindo vai para infinito, tá certo? Ou seja, quando o tamanho da malha de aproximação vai para zero. Então, limite quando n vai para infinito, da soma de igual a 1 até n, avalia a função num ponto amostral, multiplica pelo comprimento daquele arquinho de curva ali. Tá? Isso aqui te dá uma aproximação para quem vai ser a integral da função naquele ponto. Só lembrando, né, se f fosse uma densidade, tá, a gente está multiplicando a densidade num ponto aqui pelo meio, vezes o comprimento do arquinho, que seria a massa desse pedacinho de curva. E quando você soma tudo, você está aproximando a massa da curva inteira. Tá? Até aqui. Pô, bem, mas isso aqui não é bastante não satisfatório ainda, porque eu não tenho nenhuma pista. Eu preciso, de alguma maneira, exprimir aquele ΔSI, tá certo? De uma forma mais útil. E aí eu vou fazer uma aproximação. Eu vou dizer, olha, o comprimento, quando o TI-1 e o TI estão próximos, e, portanto, esses pontos XTI-1, XTI estão próximos, esse arquinho de curva aqui se parece com esse segmento de reta. Eu quero que o comprimento dele se aproxime do comprimento do segmento de reta entre XTI-1 e XTI, né? Uma secante aqui sobre a curva. Tá? Então, esse comprimento de reta, tá? É a norma dessa diferença. Você pega o vetor XTI-1 até XTI, né? Esse vetor aqui, XTI menos XTI-1, a norma dele, isso aqui é o comprimento deste segmento. Eu estou dizendo, olha, idealmente, se a curva é bem comportada, esse comprimento de curva, desse arco de curva, é aproximado por esse comprimento de reta. Tá? E aí eu vou reinterpretar isso assim, olha, esse comprimento de reta, na verdade, multiplica e divide por TI por ΔT. Isso aqui é XTI menos XTI menos 1 sobre TI menos TI menos 1, multiplicado por ΔT. Eu só multipliquei por dentro e por fora por ΔT. Tá? Agora, de novo, né, teve uma aproximação aqui, eu aproximei o comprimento de curva pelo segmento de reta. Agora, eu posso aproximar esse quociente de diferença por uma derivada. Tá? A derivada de x em t estrela, por exemplo, tá certo? Pode ser bem aproximada, né, pelo quociente entre a diferença de posições e a diferença de tempo. Isso aí
é a definição de derivada. A gente diz isso. Então, esse ΔSI é aproximadamente o tamanho da derivada da parametrização x', tá? Eu estou dizendo, pode ser no ponto mostral, TI', vezes o tamanho do ΔT. Eu só chamo a atenção, quer dizer, que isso aqui, na verdade, é uma versão simples. Veja, eu tenho o comprimento da curva, tá certo? Eu estou olhando para o comprimento da curva e dizendo que esse comprimento da curva é aproximadamente o tamanho da derivada da parametrização vezes o ΔT lá da parametrização. O que isso está dizendo, no fundo, é que a parametrização em si, tá certo? Representa tem um fator de escala. Ela aumenta, em princípio, ela aumenta ou diminui o comprimento da curva quando você manda o parâmetro na curva, né? Você tem um fator de escala que aparece. Esse fator de escala é exatamente essa norma ou tamanho da derivada, tá? Isso aqui, lembra que o jacobiano era o determinante de uma matriz de derivadas também, e era um fator de escala para áreas e volumes. Então, isso aqui, no fundo, é um jacobiano que está aparecendo aqui, tá? Eu estou mudando de variáveis, né, de ds, que seria uma variável em cima da curva, para dt, que é a variável da parametrização, e essa norma aqui é o jacobiano que está aparecendo, tá? Tudo bem, né? Essa norma, x' de TI', seria o vetor de dx1 dt em TI', dx2 dt, TI', dxn dt em TI'. A norma desse vetor é a raiz quadrada sobre os quadrados dos componentes. Então, esse troço aqui é essa expressão com a raiz quadrada. Eu estou dizendo, então, que o ΔSI é aproximadamente, em circunstâncias decentes, tá? Esse ΔSI é aproximadamente essa expressão da raiz quadrada vezes ΔT. Então, o que eu estou dizendo? Agora, juntando isso com a discussão do slide anterior, tá? Juntando essa aproximação, tá? Com essa definição de integral de linha, tá? Eu vou dizer o seguinte, que nas boas condições, quer dizer, se a curva é simpática, tá? A integral em C de f ds é o limite quando o número de pontos na discretização vai para infinito, da soma, f no ponto amostral, fator de escala, que é aquela norma de x', que é essa raiz quadrada que eu estou falando, vezes ΔT. Agora, quando eu escrevo isso, eu estou dizendo, não, mas então eu estou de posse de uma integral. Isso aqui já é, esse limite, esse pedaço aqui, você já dá para reconhecer como uma integral do cálculo 1. Que integral é essa? É a integral de A até B, f de x de s é uma função de uma variável, para cada s eu tenho x que é um vetor, mas aí eu aplico f e ganho um número escalar. Tá? Norma de dx dt, de novo, é a norma de um vetor, e, portanto, um outro número. ds. Tá? Então, esse ds é diferente desse. Esse ds aqui era um comprimento de arco, aqui, era um elemento de comprimento de arco na curva. Esse ds aqui simplesmente o elemento de comprimento no espaço dos parâmetros. Eu devia ter escrito dt aqui para ser mais honesto. Mas o fato é, isso aqui é uma integral do cálculo 1, isso aqui a gente sabe em princípio calcular. Tá? Então, essa conversa toda foi para definir um objeto, tá? Definir um objeto de uma maneira natural para ele, mas depois fazer uma aproximação que permite você calcular quem é aquele objeto de maneira sistemática. Tá? Então, está aqui a integral de linha de uma função f numa curva, com respeito ao comprimento de arco da curva, numa curva C, é igual a essa integral do cálculo 1. Então, vamos fazer um exemplo. Tá? Então, um exemplo. Acha a integral, a função, estou pegando f de x, y igual a y, tá? Sobre o arco de círculo unitário entre 1, 0 e 0, 1, está aqui um 0, está aqui 0, 1, arco de círculo unitário segue o círculo, tá? Então, eu quero achar o valor da integral dessa função nesse domínio curvo, tá? Então, parametrizando, então a primeira coisa que eu preciso fazer é inventar uma parametrização para o domínio, x de t, parametrização desse arco de círculo, tá? Cosseno de t, seno de t, t indo de 0 a π sobre 2. Em 0, isso aqui é 1, 0, em π sobre 2 isso é 0, 1, tá?
esse troço aqui segue o arco de círculo, porque cosseno quadrado mais seno quadrado é igual a 1. Tá? Então, está aqui a parametrização, tá certo? Então, eu posso escrever usando essa fórmula aqui, se você quiser, tá? Ou essa fórmula aqui, tá? Eu vou escrever a integral que eu quero como sendo a integral no intervalo dos parâmetros, que é o intervalo de 0 a π sobre 2, tá? Da função a função f de x, y é y, e y em cima dessa curva é a segunda componente aqui, essa segunda componente, é seno de t. Tá? Então, a integral f de x de t é seno de t, vezes a raiz quadrada. Tá? Agora, norma da derivada da parametrização. A derivada da parametrização, parametrização é cosseno t, seno t, derivada é menos seno t, cosseno t. Essa expressão aqui é menos seno t quadrado, mais cosseno t quadrado, raiz disso. Agora, essa soma, seno t quadrado mais cosseno t quadrado, é sempre igual a 1. Então, o fator de escala aqui é camarada, sempre igual a 1, tira a raiz quadrada de 1, continua sendo 1. Então, essa integral aqui, essa integral de linha, é a integral de 0 a π sobre 2, e sobra só o seno de t dt. A integral de seno é menos cosseno. Então, é menos cosseno de t de 0 a π sobre 2, certo? Em π sobre 2, o cosseno de t é 0, então foi embora. Em 0, cosseno de t é 1. Então, você tem menos, como é aqui em 0 aqui, é menos cosseno de 0. Menos cosseno de 0. Então, o resultado dessa integral é 1. Tá? Tem alguma pergunta? Dá um momentinho para vocês pensarem e seguir em frente. Quando eu aproximei o xti menos 1 sobre t menos 1 pelo ponto amostral. Sim. Só que lembra que o valor médio diria que, bom, primeiro, na verdade, é que isso aqui é uma coisa vetorial, então seria uma desigualdade do valor médio. E segundo, eu não estou dizendo que isso é igual, que eu só que é aproximado. E isso aí não é atualmente o valor médio, é simplesmente continuidade da derivada. Né? Isso aqui seria o limite fixo TI, tá certo? O limite disso aqui, quando a diferença de t vai para zero, é a derivada do ponto TI, tá certo? E aí, se isso aqui é a derivada num outro ponto TI que está próximo. Então, isso aqui depende da derivada ser contínua para essa aproximação aqui ficar correta. É isso que ele está fazendo. A outra, né, a situação em que a curva é bem aproximada, o comprimento da curva é bem aproximada pelo comprimento do segmento de reta, essa é mais complicada. Né? As curvas para os quais isso aí é verdade se chamam curvas retificáveis. Uma coisa mais delicada do que simplesmente dizer que a derivada de alguma coisa é contínua. Mais alguma pergunta? Vamos seguir em frente. Então, mais um exercício. Isso aqui é um exercício, tá? Para vocês fazerem. Calcula, então, só para exercitar esse conceito, tá? Então, calcula a integral de linha f de s ds do objeto C, onde C agora é o segmento de reta entre os pontos 0, 0, 1, 1, 0, e f de x é a distância do ponto x à origem. Tá? Então, lembra, né? Para começo de conversa, eu preciso parametrizar um segmento de reta, e aí, parametrização de segmento de reta é simples. A gente usa o que a gente chama de combinação linear convexa. Tá? De 0, 0, 1 até 1, 0, você faz 1 menos t, 0, 0, 0, 0, 0, 1, mais t, 1, 1, 0 é t, t, 1 menos t. Quando t é 0, isso é 0, 0, 1. Quando t é 1, isso é 1, 1, 0. É uma parametrização genuína, decente desse segmento de reta. Tá? E f de x vai ser raiz de x1 quadrado, mais x2 quadrado, mais x3 quadrado. Então, só
colocando isso na... Então, você vai ter uma integral de uma raiz aí que eventualmente pode levar a uma substituição trigonométrica, mas é isso, né? Esse é o exercício. Tá? Pois bem, continuando nessa conversa, tá? Eu vou introduzir uma segunda noção de integral de linha, que é a integral de linha complexa. Tá? Então, deixa eu... Né, quer dizer, aqui eu não vou argumentar muito o que exatamente isso quer dizer, tá? Mas pensa que eu estou dando uma curva agora com uma parametrização com uma curva complexa. C é o conjunto dos pontos da forma Z de T, que são x de T, parte real, mais I vezes Y de T, parte imaginária, onde T é um conjunto de parâmetros, que é a TB. E F igual a F de Z é uma função complexa. É uma função, para cada Z número complexo, a teoria calcula um F de Z que também é um número complexo. Então, o F de Z, o Z é x mais y, e F de Z tem parte real e parte imaginária. Então, eu vou definir quem é a integral, né, na curva C de F de Z dz. Tá? E se eu fosse fazer isso aqui por soma de rima, eu ia fazer por soma de rima exatamente como eu fiz a integral, eu ia fazer bastante parecido como eu fiz a integral, né, acima. Tá? Se eu faço isso, eu ganho uma história parecida. Vai ficar a integral de A até B, F de Z dt, fator de escala aqui é Z' de T dt. A diferença é que agora, para essa conta aqui, veja, o F de Z já é uma coisa que tem um produto complexo aqui. O dz é um delta Z complexo, F é uma função complexa, então isso aqui é um produto complexo. Aqui também. Tá? Z' de T é um número complexo, F de Z de T é um número complexo, e esse produto aqui é o produto de números complexos. Tá? Então, isso aqui te dá uma noção de integral razoavelmente diferente do que eu fiz até aqui, da anterior. Tá? Então, só para dar um exemplo. Tá? Pega C, o segmento de reta, entre os pontos 1 e I no plano complexo. Tá? E calcula a integral sobre C de E elevado a Z dz. Tá? Então, está aqui, né? O plano complexo, tá? O ponto 1 e o ponto I aqui no eixo imaginário. Então, para fazer o segmento de reta, eu uso o mesmo truque que chama combinação linear convexa. Então, esse segmento de reta é parametrizado por 1 menos T mais T vezes I. Tá? Quando T é 1, tá? Quando T é 0, isso aqui não tem parte imaginária, e aqui é 1, tá certo? Que é esse ponto. Quando T é 1, isso aqui é 0, e o valor é puramente imaginário, é o I. E fora isso, ele segue numa linha reta. Tá? Então, está aqui a parametrização da curva. Z de T é 1 menos T mais TI. A derivada, tá certo? O vetor tangente, se você quiser, derivada dessa curva complexa, é simplesmente a derivada disso aqui com respeito a T. Tá? Que a parte real é menos 1 e a parte imaginária é 1. Né? Então, é menos 1 mais I. Isso aqui, Z' de T, é a derivada da parametrização dessa curva. Bom, o integrando é elevado a Z. Tá? E eu preciso também saber, para poder fazer a conta, eu preciso também saber quem são as partes real imaginárias de E elevado a Z. Então, isso aqui é teoria elementar de função holomórfica, função complexa. E elevado a Z é elevado a x mais IY, que é elevado a x vezes E elevado a IY. Isso aqui nada mais é do que E elevado a x cosseno Y mais I elevado a x seno Y. Então, E elevado a Z tem parte real E elevado a x cosseno Y e parte imaginária E elevado a x seno Y. Tá? Então, vamos começar a calcular quem é a integral em C de E elevado a Z dz. Parametrização de 0 a 1, então integral de 0 a 1. Tá? Eu tenho E elevado a x cosseno Y. Repara, x aqui é 1 menos t e y é t. Tá? Então, E elevado a 1 menos t cosseno t, que é o E elevado a x cosseno y, mais i E elevado a 1 menos t seno t, é esse pedaço aqui da função complexa. Então, é 1 mais i vezes o outro, vezes, né, Z' de t, que é menos 1 mais i,
dt. Tá? Então, esse produto aqui, tá? Eu abri aqui embaixo. É E elevado a 1 menos t, menos E a 1 menos t cosseno t, menos E a 1 menos t seno t dt, a parte real. Tá? A parte real é E elevado a 1 menos t vezes o menos 1 aqui, que dá esse pedaço. E o i é elevado a seno t vezes o mais i aqui, então outro menos 1 é menos t seno t dt. Então, isso aqui é a parte real dessa integral. Tá? A parte imaginária da integral, tá? Vai te dar o pedaço que tem esse número complexo vezes esse pedaço imaginário com esse pedaço real, é menos é a 1 menos t seno t. Tá? Depois, esse pedaço da a parte real da função, vezes a parte imaginária da curva. Tá? A parte imaginária da curva é 1, então eu ganho mais a 1 menos t cosseno t dt. Se você quer, então, isso aqui é a integral que eu quero calcular. Se eu quero calcular isso, primeiro observa que E elevado a 1, tá? Que aparece em todo canto aqui, simplesmente pode ser puxado para fora da integral. Então tem um número E aqui do lado de fora. Então sobra integral de 0 a 1 de E menos t cosseno t, E menos t seno t, tá? Aqui e lá. Tá? Para poder fazer essa conta, eu preciso saber quem é a integral de E menos t seno t, E menos t cosseno t. Eu escrevi isso na caixinha aqui. Essa integral tem uma conta tradicional, né? Que você faz por partes duas vezes, retoma a integral original e, bom, enfim, né? Você faz a continha, que é um exercíciozinho, é um truque bastante besta de cálculo 1, tá? Você vê que a integral de 0 a 1 de E menos t cosseno t dt é exatamente 1 meio de 1, mas seno 1 sobre E menos cosseno 1 sobre E. E a integral de E menos t seno t dt é 1 meio 1 menos seno t sobre E mais cosseno t sobre E. Cosseno 1 sobre E. Então, se você simplesmente implementa o que está na caixinha, tá? Essa integral complexa é menos E vezes 1, tá? É o menos E que estava aqui, e tem menos E a menos t cosseno t, menos a menos t seno t, que na verdade tem a ver com somar, né, esses dois pedaços. A hora que você soma, os senos e cossenos cancelam. Fica só 1 meio mais 1 meio, que é 1. Então, é o menos E vezes 1. Tá? E aí, o outro pedaço, mais I, o E continua puxando para fora. Tá? E o que sobra, menos E elevado a menos t seno t, mais E elevado a menos t cosseno t. E aí, você vai fazer subtrair esses dois. Na hora que você subtrai, o 1 cancela. Você tem 2 vezes o seno, menos 2 vezes o cosseno. Tem um meio aqui fora, então fica só o seno menos cosseno. Tá? Então você ganha I, o E do lado de fora, seno 1 sobre E menos cosseno de 1 sobre E. Então, você multiplica esse 1 sobre E, cancela. Você ganha o menos E daqui, tá? Mais I vezes seno 1 menos cosseno de 1 daqui. Tá? Então esse é o resultado do cálculo dessa integral. Ela te dá um número. Então, a integral complexa, integral de linha complexa, te dá como resposta um número complexo, que não é nenhuma grande surpresa. Tá? Então, dois exercícios sobre esses dois conceitos de integral de linha. Tá? Um é ainda sobre a integral de linha real, a primeira que eu introduzi. Eu te dou um arco de parábola, y igual a x quadrado, indo de 0, 0 a 1, 0. Tá? E te digo que eu quero que integre a função 2x nesse arco de parábola. Tá? E o mesmo exercício, tá certo? É o mesmo arco de parábola, indo de 0, 0 a 1, 0. Só que ao invés de calcular a integral de 2x, estou dizendo para calcular a integral de 2z. Vai sair bem diferente. Tá? Ainda seguindo agora, fazendo uma definição um pouco mais ampla, tá? Ele diz assim: eu posso avaliar a integral de linha com respeito a mudanças em uma das variáveis. E aí, o que eu quero dizer com isso? Tá? Deixa eu voltar para trás um pouco para explicar o que eu estou fazendo aqui. Tá? Alô? Veja.
quando eu defini a integral de linha, ds, tá? Eu estou pensando em ΔS como eu estou pensando nesse ΔS como sendo o comprimento de arco aqui, ou um comprimentozinho de arco, entre dois pontos na curva. Tá? Aqui, o que eu estou dizendo agora eu quero usar ou calcular integrais usando outros tipos de pesos aqui para medir o domínio. E uma das coisas que eu quero fazer é medir esse domínio pela diferença em uma das componentes dele. Tá? Então, por exemplo, se isso aqui fosse uma integral numa curva no espaço x, y, ao invés de eu integrar ds é o elemento de comprimento, eu posso integrar dx. E aí o elemento de comprimento sobre o qual estou integrando é simplesmente a diferença nas componentes x do ponto na curva. Tá? Então essa é a ideia. Se eu faço isso, eu introduzo uma integral de linha com respeito a esse elemento de comprimento em uma das coordenadas, dxi, que vai ser simplesmente, e aí nesse caso vai ser simplesmente, ao invés de ser aquela raiz quadrada, a soma dos quadrados desses componentes, vai ser simplesmente a integral de a até b de f de x de t, dxi dt, pronto. Tá? Eu estou introduzindo isso para poder ser capaz de integrar objetos que a gente chama de formas. Tá? Que são objetos dessa forma, função vezes dx mais outra função vezes dy. Eu dizer que faz sentido calcular a integral de um objeto t sobre uma curva. Quem é a integral de um objeto t sobre uma curva? Tá? Então, y, por exemplo, a integral de y quadrado dx, tá certo? Vai ser a curva quem quer que seja, tá certo? Então, substitui a segunda componente da curva aqui em y quadrado e dx, tá certo? É a derivada da primeira componente com respeito a t. Então, só fazendo isso, então, o segmento de reta vai de 0 a 0,1. Então, por combinação convexa, o x de t é 1 menos tt, o x' de t é menos 1, 1. Então, a integral de y quadrado dx mais x dy né, y quadrado, veja, é t quadrado, vezes dx, a derivada o x' aqui, é o dx1 dt, é o menos 1, tá? Então, esse pedaço aqui é t quadrado vezes menos 1 dt, e o outro pedaço, o x dy, bom, o x é 1 menos t, tá certo? O dy é essa segunda componente da derivada do vetor tangente aqui, que é 1. Então, é 1 menos t vezes 1, tá certo? Então, t quadrado vezes menos 1, mais 1 menos t vezes 1, dt. Expandindo, tá certo? Isso aqui é menos t quadrado, a integral da menos t ao cubo sobre 3. Depois tem o menos t, que é a integral da menos t quadrado sobre 2. Depois tem 1, que é a integral da t sobre da simplesmente t. Avaliando de 1 até 0, em 0 é tudo 0, e em 1 você tem menos 1 terço, menos 1 meio, mais 1. Menos 1 meio, 1 terço mais 1 meio é 5 sextos. Mais 1, sobra 1 sexto. Tá? Menos 5 sextos, mais 1, mais 6 sextos, sobra 1 sexto. Então, essa também faz sentido dentro dessa linha de definições, como calcular este tipo de integral. Tá? Não é, Maurício, sem problema. Agora, mais uma integral de linha, tá? Que é uma integral de linha bastante fácil de definir a partir do que a gente está fazendo, do que a gente fez até agora, tá? Mas bastante importante do ponto de vista físico, tá? Que é a integral de linha de campos de vetores. Então, agora eu tenho um vetor, para cada ponto numa curva eu tenho um vetor, e eu vou calcular integrais desses campos, desses vetores ao longo da curva. Aí parte da pergunta ou do mistério, né, exatamente como é que o elemento de curva e o vetor que eu estou trabalhando, como é que eles interagem, que cara que é essa. Tá? Então, eu estou definindo uma integral, está aqui uma integral de linha específica, tá certo? Que é a integral de f escalar ds. ds é um elemento de comprimento orientado ao longo da curva, né? Então, tipo, esse é um elemento tangente à curva, tá?
E F é o vetor, então F escalar ds é a projeção, tá certo? Da F ao longo da curva. Então, eu estou fazendo uma derivada, quer dizer, isso aqui, tá certo? É uma derivada da função ao longo da curva e depois integrando. Tá? Então, se você quer exprimir isso em termos de coordenadas, pega x de t, uma parametrização da curva, e essa integral de f escalar ds nada mais é que a integral de a até b, espaço de parâmetros, campo vetorial avaliado em x de t, escalar, né, vetor tangente à curva x' de t dt. Essa é a definição desta integral de linha aqui. Então, por exemplo, pega o campo vetorial f de xy igual a x2 menos xy, pega a curva c cosseno t menos seno t no intervalo t igual a 0 sobre 2. Então, a curva é um quarto de círculo, tá? E o vetor é x2 menos xy. Eu vou querer calcular quem é f ds ao longo da curva. Tá? F ds, agora usando a parametrização, é a integral. De 0 aqui sobre 2, tá certo? O x quadrado aqui, repara, o x daqui é cosseno de t, então x quadrado vira cosseno quadrado de t. O menos xy é menos cosseno t seno t, certo? Os parâmetros aqui da curva são cosseno e seno, então menos cosseno t seno t. Eu quero se escalar com o vetor tangente à curva. O vetor tangente à curva é menos seno de t, derivada de cosseno menos seno de t, cosseno t, dt. Tá? Então, esse produto escalar é dt. Quem é esse produto escalar? Menos seno de t cosseno quadrado mais menos cosseno quadrado seno. Então, é menos 2 vezes cosseno quadrado t seno de t dt. E esse é camarada, tá certo? Pega cosseno quadrado igual a u, du é menos 2 seno t dt. Tá? Então, isso aqui é a integral de o quadrado du, que é o ao cubo sobre 3, né? Desfaz a mudança de variável. Você está com o cosseno ao cubo de t sobre 3, vezes 2, avaliado de 0 π sobre 2. Em π sobre 2, o cosseno é 0, sobra cosseno de 0, ele é 1. Tá? Agora, com o sinal de menos, isso aqui vira menos 2/3. Tá claro? Então, isso aqui já é uma outra noção, quer dizer, veja, essa aqui já é a terceira ou quarta noção de integral de linha que a gente está introduzindo aqui nessa aula. Então, agora eu vou concluir essa aula fazendo alguns exemplos. Isso aqui está longe de terminar o assunto. Tá? Digamos assim, o que eu fiz de teoria até agora é apenas um prólogo. Tá? Como é que fala? É só colocar a bola em campo. Tá bom? A gente vai ter que retomar essa teoria de integral de linha, falando as propriedades dessa integral de linha. Enfim, a gente vai, ao longo das próximas 2, 3 aulas, vamos estar retomando isso com mais calma, de várias maneiras diferentes. Tá? Mas isso aqui eu estou colocando as definições para vocês começarem a olhar. Então, vamos lá. O primeiro exemplo. Pega um arame com formato de semicírculo, tá? x² mais y² igual a 1, y maior ou igual a 0. Pensa que a densidade de massa desse arame, esse arame não é homogêneo, e a densidade é proporcional à distância do ponto no arame até a reta y igual a 1. A densidade é maior quando você está mais longe da reta y igual a 1, que são as pontas desse arame, tá? A reta y igual a 1 passa aqui por cima, então a densidade é maior aqui nas pontas e ela diminui. Aqui em cima, a densidade aqui no ponto de cima é 0. Tá? Então, quando eu falo proporcional, eu devia introduzir uma constante de proporcionalidade que eu vou assumir que é 1 para efeito dessa conta que eu vou fazer. Tá? Então, e aí o problema é acho o centro de massa do arame. Tá? Lembra, centro de massa tem coordenada x e y, x barra, y barra, se quiser, e a coordenada x barra é a integral de x vezes densidade, né,
e a do y, integral de y vezes densidade dividido por 1 sobre n, 1 sobre a massa. Então, tem que calcular a massa e tem que calcular os momentos, tá certo? Da densidade. Então, parametrizando o objeto é um semicírculo, então, cosseno θ seno θ variando de 0 a π. Essa é a parametrização aqui, o parâmetro é o θ, que é esse ângulo com o eixo do x. Tá? A massa, essa integral, vai ser, a massa total vai ser a integral na curva, né, a integral de linha, de ρ ds. Tá? Ρ é a distância do ponto xy até a reta y igual a 1 é exatamente 1 menos y. Tá? É um segmento vertical, tá? Que é exatamente 1 menos y. Tá? A distância de um ponto a uma reta é simplesmente desce uma perpendicular. No caso, como a reta é paralela ao eixo do x, a perpendicular é sempre vertical. Então, é aquele comprimento ali no eixo do y, aquele comprimento vertical que interessa. Aquele comprimento vertical é 1 menos y. Então, a massa é a integral de 0 a π, a região de parâmetro, 1 menos y, que é 1 menos seno de θ, vezes a derivada, o jacobiano, né, que é a raiz quadrada de dx de θ quadrado mais dy de θ ao quadrado. A gente já sabe que quando você faz essa conta, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do seno é cosseno. Então, aquela raiz quadrada fica um menos cosseno quadrado, mais seno quadrado, que dá 1. Então, o fator de escala para essa parametrização é 1. Então, a massa nada mais é que a integral de 0 a π de 1 menos seno θ dθ. Calculando, a integral de 1 dθ é θ, de 0 a π isso é π. Tá? E a integral de menos seno é menos cosseno. Então, a integral de menos seno, desculpa, é mais cosseno. Então, a integral de 0 a π de menos seno é cosseno de θ, de 0 a π. Então, é π mais. Cosseno de θ em π é menos 1. Cosseno de θ em 0 é menos 1 também. Tá? Desculpa, é 1. Então, fica menos 1, menos 1. Então, o resultado aqui é π, a massa é π menos 2. Algo como 1,4 qualquer coisa. Não, 1,1 qualquer coisa. Tá? Então, essa é a massa. Agora, calculando o centro de massa. Por simetria, quem quer que seja esse centro de massa, esse arame aqui, ele é simétrico com respeito à reflexão no eixo y. Então, esse centro de massa tem que estar no eixo y. Então, vai ser um ponto aqui. E quando um ponto está no eixo y, o x barra dele tem que ser 0. Então, esse eu não preciso fazer conta. O x barra é necessariamente 0 por simetria. Então, eu quero saber quem é o y barra. O y barra vai ser 1 sobre a massa, integral de 0 a π, né, de y vezes a densidade. Y é o momento da densidade, 1 menos y, ds. Tá? Quem é isso? A massa é 1 sobre π sobre 2, integral de 0 a π. Y é seno de θ, então fica seno de θ, 1 menos seno de θ, que é seno de θ menos seno quadrado de θ dθ. Integrando isso, 1 sobre π sobre 2, a integral do seno é menos cosseno, está aqui. Tá? A integral do seno quadrado de θ, eu escrevo seno quadrado de θ como 1 menos cosseno de 2θ sobre 1 menos seno de 2θ sobre 2. Quando eu faço isso, esse seno quadrado de θ vira, enfim, é 1 menos seno de 2θ. Quando eu integro, eu ganho isso aqui. Então, não fiz a conta explicitamente para vocês, mas é isso que dá a integral do seno quadrado, com menos. Então, eu fico com menos cosseno de θ vindo daqui, menos θ sobre 2 mais 1/4 de seno de 2θ vindo do seno quadrado. Avaliado 0 a π, continua 1 sobre π sobre 2. Tá? O cosseno de θ em π é menos 1, em 0 é 1. Tá? Então, esses são esses valores aqui. Tá? Em 0, eu só tenho o cosseno de θ. Em π, eu tenho esses 3. O seno de 2π é 0. O seno de 0 também é 0. Então, esse fator aqui não entra na história. Ele é 0 nas duas pontas. Então, eu só tenho que olhar para esses dois aqui. Tá? E aí, eu tenho o cosseno de θ menos cosseno de θ, que é o menos 1, menos π sobre 1, menos π sobre 2 aqui. E no 0, eu só tenho esse termo 1 meio aqui. Então, eu termino com 1
mais 1, que é 2, menos π sobre 2, ou seja, 4 menos π sobre 2. Eu pego 4 menos π sobre 2, multiplico por π sobre 2, 4 menos π sobre 2 vezes 1 sobre π sobre 2. Esse é o valor que a gente achou para o centro de massa. Vale a pena, se isso aqui é um problema que eu estou interessado em realmente achar a resposta, saber se isso aqui está dando pelo menos uma coisa razoável. O que eu espero aqui que esse centro de massa seja? Tá? Em algum ponto aqui no intervalo 0,1, tá certo? Mais próximo de 0 do que de 1, porque o grosso da massa está aqui para baixo. A densidade aumenta, né, para longe do eixo Y. Então, quem está dando aqui essa coisa vertical? 4 menos π, né? Π é 3,14, né, mais ou menos. Então, isso aqui é 0,85. Tá? E 2 menos π sobre 2 é 2 vezes π menos 2 é 1,14. Então, você tem algo como 0,85 dividido por 2,4. Então, é um número menor do que meio, razoavelmente menor que meio, mas não muito. Quer dizer, é algo tipo 0,4, 0,3, 0,4. É um ponto que cai aqui pelo meio. Tá? Cai aqui pelo meio mais perto do eixo do que do ponto de 1. Tá? Então, o resultado que a gente está achando é plausível nesse sentido. Tá? De acordo com onde você espera que essa massa esteja. Tá? Bom. Próximo exemplo. Agora um exemplo de integral complexa. Tá? Eu digo assim, calcula a integral numa curva C de seno de Z, dz. Então aqui já é um dos desafios saber quem é o seno, né? Onde C é o segmento real de Z igual a 0, imaginário de Z igual a 0, imaginário de Z entre 0 e π. Ou seja, é um segmento do eixo dos Y, tá? Entre 0 e π, né? Vertical, e eu estou pedindo para calcular a integral da função seno de Z nesse intervalinho. Tá? Então, primeiro preciso saber quem é o seno de Z, e isso aí é um fato da vida desse de integral complexa. O seno de Z pode ser escrito como E elevado a IZ menos E a menos IZ sobre 2. Tá? E elevado a IZ é cosseno Z mais I seno Z. Tá? Então, se você executa essa conta aí, você vê que isso aqui é exatamente uma maneira de reescrever seno de Z. A vantagem é que E elevado a IZ, ou E elevado a uma potência, tá? Eu sei quem é em termos x e y. Tá? Então, E elevado a IZ, né? Você pega Z é x mais IY. Então, I vezes Z y é menos Y mais IX. Tá? Então, isso aqui é o IZ. Tá? O menos IZ é Y menos IX, é menos isso. Tá? Então, eu tenho E elevado a IZ menos E a menos IZ sobre 2i. Tá? Então, isso aqui é igual. Bom, o fator, então, y e x aqui são números reais. Né? Então, você tem um fator E elevado a menos y, tá? Vezes E elevado a ix, que é o cosseno x mais i seno x, sobre 2i. Então, esse pedaço aqui é isso. Tá? E esse pedaço aqui, tá? É elevado a y, E elevado a menos ix é cosseno de menos x mais i seno de menos x. Tá? Sobre 2i também. Tá? Então, reescrevendo isso, eu tenho E elevado a y mais E elevado a menos y mais E elevado a y sobre 2, vezes seno x, mais i menos E a menos y mais E elevado a y sobre 2 cosseno x. Isso aqui eu até posso escrever isso mais bonitinho, porque isso aqui é o seno hiperbólico, isso aqui é o cosseno hiperbólico de y, isso aqui é o seno hiperbólico de y. Então, na verdade, a fórmula é que o seno z é cosh de y seno de x mais i sin seno hiperbólico de y cosseno de x. Tá? Isso aqui eu escrevi seno z, está escrito aqui em parte real e parte imaginária. Tá? O zelinho segmento real igual a 0 simplesmente, quer dizer, a parametrização é 0z, é 0y, tá? Ou 0t. Tá? E a derivada é simplesmente 0,1, ou seja, i. Tá?
Aliás, eu fiz a conta errada, né? A derivada é I. Então, o que tem que estar aqui esse produto aqui, tá? Esse objeto aqui calculado. Então, primeiro, esse objeto aqui calculado, parcial é zero, o x é zero e o y vai variar. X é zero, esse pedaço aqui, a parcial, vai embora, sendo x é sempre zero. Tá? X é igual a zero, o cosseno x é sempre 1. Então, isso aqui está lá. Tá? E, então, tem que calcular simplesmente o que tem aqui é a parte imaginária. É I é elevado a y, menos E a menos y sobre 2. I é elevado a t, né? Eu estou parametrando por t, menos E menos t sobre 2. Isso aqui é o seno de z, em cima daquele segmento. Tá? Agora, a derivada, é isso que eu falei que eu fiz errado. A derivada aqui, né? Eu escrevi mas não é, devia ser I, tá? Que a derivada dessa parametrização, tá certo? É simplesmente I. Tá? Então, I vezes I vai menos 1 para fora, tá? Então seria menos 1 meio, é a T, mais E menos T de 0 a π. Então aqui seria, ao invés de I sobre 2, é menos meio, consertando, E elevado a π, no caso, em zero, tá certo? Isso aqui é 2, então, e em π, isso é elevado a π mais E menos π. Então, é elevado a π mais E elevado a menos π, menos 2. Tá? E aqui, só consertando, ao invés de I sobre 2, é menos meio. Tá? Vou ver se eu arrumo isso antes de postar as transparências na página. Bom? Perguntas? Tá. Então, um último exemplo para essa aula, tá? Vale a pena. Isso aqui é agora um exemplo focando na integral de linha de campos, tá? Então, só pensando, só dizendo assim que conceito, tá? O trabalho de uma força F, isso aqui é coisa que vocês deviam saber, né? O trabalho de uma força F realizado sobre um objeto que segue uma certa trajetória, x de t igual a x1 de t, x2 de t, x3 de t. Veja, isso aqui, a trajetória é forçada, de fato, a parametrização da trajetória é forçada, x1 de t, x2 de t, x3 de t é dada, tá certo? A força F é uma força que nada tem a ver com a trajetória em princípio, é simplesmente uma força. Mas a pergunta é qual é o trabalho que esta força realiza sobre essa partícula ao longo do seu movimento. Né, a versão, digamos assim, tradicional dessa questão, né, do trabalho é simplesmente o produto escalar força vezes deslocamento. Se eu estou trabalhando ao longo de uma curva, eu tenho que somar esses trabalhos, microtrabalhos, ao longo de cada pedacinho da curva. Tá? O que acaba transformando a conta do trabalho numa integral de linha. Tá? Então, esse trabalho é dado pela integral de linha da curva de f escalar ds. Tá? S, o vetorzinho tangente pela parametrização, f é a coisa dada. Tá? Então, uma partícula é dada, segue a trajetória 1t quadrado no espaço, t entre 0 e 1. Tá? E aí, ao longo dessa trajetória, a força F de x1, x2, x3 igual a menos x3, x2, 0, exerce trabalho. A pergunta é calcular esse trabalho. Coisa mais simples. Tá? A integral em C de F escalar ds é a parametrização entre 0 a 1, integral de 0 a 1, tá certo? O campo de forças, o campo menos x3, x2, 0, menos x3 é menos t quadrado, x2 é t, né? E 0, enfim, é 0, né? O menos t quadrado, t é 0. Escalar.
Vetor tangente à curva que eu tô seguindo, a trajetória. Tá? É 0, 1, 2t. Tá? Então, eu quero calcular a integral de 0 a 1 desse produto escalar de dois vetores dt. Então, a integral de 0 a 1, que é esse produto escalar, menos t quadrado vezes 0, mais t vezes 1, que é t, mais 0 vezes 2t, que é 0. Então, o que sobra aqui desse produto escalar é simplesmente t. Integral de 0 a 1 de t dt, é t quadrado sobre 2, 0 a 1, é 1 meio. Tá? Então, o trabalho realizado é 1 meio, que é qualquer que seja a unidade de trabalho. Tá? Concluindo, essa história, para terminar a história, deixa um exercício. Tá? Se você segue essa mesma trajetória, tá? Mas dobra a velocidade, vai 2 vezes mais rápido, tá? Como é que isso altera o trabalho realizado? Então, isso é um exercício para vocês pensarem. Tá? Então, pode pensar agora, pode pensar qualquer exercício agora. Eu agora concluo a parte de exposição. Tá?